Fala, que conecta. Jonathan Manique Barreto, vamos falar do que hoje? Bom dia. Bom dia, João. Só se fala é Natal das chuteiras rosa. Não sei se por aí também, mas todo jogo alguém me pergunta: tu já viu que todo mundo tá jogando de chuteira rosa? Tu já notou isso, João? Ah, sim. É o que se fala realmente, né? Agora, é uma estratégia até onde no marketing aí? Parece que isso é uma estratégia de marketing, sim. Quem tá assistindo, né, a Copa do Mundo, acho que todo mundo faz essa pergunta. E a primeira coisa que vem na cabeça é: será que virou moda? Né? Será que é uma coincidência? Será que os jogadores combinaram, né, para usar todo mundo a mesma chuteira? O que leva, né? Qual que é o movimento que faz com que eles utilizem, né, a chuteira da cor rosa? E na verdade, né, que não é nenhuma dessas respostas, né? E a resposta é o motivo que eu vou trazer hoje aqui, que é um fato de branding, né? A resposta é uma aula de branding. Então, andei pesquisando um pouco sobre, já tinha minhas suspeitas, né? Mas pesquisei um pouco para ver manifestações também das marcas oficiais de chuteira, enfim, entender esse movimento. E de fato, as minhas suspeitas, elas foram confirmadas aí, que as chuteiras rosas, elas não surgiram por acaso, né? Então elas são resultado de uma estratégia muito bem planejada, né, pelas maiores marcas esportivas aí do mundo, a Nike, a Adidas, a Puma. Praticamente todas, né, chegaram à Copa apostando nessa mesma direção, que é as cores vibrantes, né, principalmente o rosa. Mas por quê, né? Por que necessariamente o rosa? O rosa, a ciência explica isso, né? Que ele cria um dos maiores contrastes possíveis com o verde no gramado. Então, a cor rosa e a cor verde, elas são consideradas cores complementares dentro do círculo cromático, né? O que significa isso? Né? Que quando elas são colocadas juntas, elas criam um contraste poderoso, mais harmonioso. Ou seja, ele deixa, né, a chuteira muito em maior evidência, né, quando ela está no jogo, do que se fosse uma chuteira branca, uma chuteira azul, enfim. Então, o nosso cérebro, ele identifica essa cor muito mais rapidamente do que as outras. E em uma transmissão de TV, né, principalmente, às vezes nas pequenas telas de celular, aqueles pontinhos rosa, né, eles chamam a atenção quase que de forma instantânea, né? E tem um segundo motivo ainda, que também é muito mais interessante, que além desse fator, né, que daí é um direcionador das próprias marcas, né? Parece que existe um efeito psicológico aí, né? Que as próprias pesquisas feitas pelas fabricantes mostraram que os atletas também associam, né, as cores vibrantes a essa sensação de confiança, de ousadia, de protagonismo. Acho que tu também falou um pouquinho mais cedo, né, sobre esse movimento geracional, as mudanças de comportamento, né, que tem de uma geração para outra. Algumas reflexões, né, sobre isso, com a dinâmica da narração do Cazé, que é mais escrachada em alguns jogos, e em comparação às narrações mais tradicionais, né, tipo da Rede Globo. E isso também é um movimento, né? O jogador, quando ele calça, né, uma chuteira que chama a atenção, ele naturalmente sente que precisa corresponder àquela imagem que ele está gerando, né? Então, a cor, ela acaba influenciando a percepção que ele tem de si mesmo e uma dinâmica de confiança que ele passa também para quem está assistindo, né? E existe ainda uma terceira camada, né? E essa camada é muito interessante para quem trabalha com comunicação, que as marcas, elas não estão vendendo apenas chuteiras, né? Mas elas estão tentando aparecer em milhares de fotos, em vídeos, em cortes para o TikTok,
em reels, né, nas transmissões esportivas e também nos memes. Então, hoje a disputa de atenção, ela não está só pela venda do produto lá no final, mas também como aproveitar essa mídia gigantesca que é girada na Copa, fazendo com que os seus produtos repercutam no ambiente online, né? Então, quanto mais fácil for para identificar esse produto numa imagem, maior vai ser o valor daquela exposição, porque mais claro vai ficar o produto na exposição construída, né? Então, é branding em estado puro, assim, né? Essa escolha pelo rosa é comportamento de consumo associado a uma dinâmica de maior exposição das marcas possíveis dentro daquele momento que elas têm num ambiente de gigante audiência, né? Que são os Jogos da Copa do Mundo. Só que tem um efeito curioso. Aconteceu, né, como praticamente todas as marcas tiveram a mesma ideia, né, todo mundo resolveu lançar as chuteiras rosas ao mesmo tempo, e o resultado, todo mundo apareceu e ninguém se destacou, né? Então, os especialistas em branding, né, alguns deles já estão chamando isso de um paradoxo da diferenciação, que na tentativa de todo mundo parecer diferente com a mesma ideia, todo mundo fica igual. Né? E aqui que vem uma grande lição, né, para as empresas, que muitas marcas vivem perseguindo tendências, só que às vezes, né, o movimento de tendência ele leva justamente para um lugar comum. Então todo mundo acaba fazendo o mesmo vídeo, usando a mesma identidade, os mesmos templates, entrando na mesma trend, até que chega um momento que ninguém mais consegue ser reconhecido, né, que satura. E existe uma diferença enorme entre acompanhar uma tendência, né, e construir uma identidade, né? Então, quem só segue tendência ganha atenção por alguns segundos, mas quem constrói marca a partir da tendência gera lembrança por anos, né? E no marketing existe uma frase, né, que eu gosto muito, que é: a visibilidade abre portas, mas é a diferenciação que faz as pessoas voltarem. Então, acho que o caso das chuteiras rosa nos mostram exatamente isso, né? Elas venceram certamente uma disputa de atenção, tá todo mundo falando sobre as chuteiras rosas, né? E por que elas estão em massa no pé dos jogadores, mas dificilmente a gente consegue reconhecer de longe quais marcas, né, estão ali através daquelas chuteiras rosas, já que todas as marcas foram para essa mesma estratégia, para o mesmo ambiente, né? Então, elas venceram de fato essa disputa por atenção, mas acho que estão perdendo a disputa por diferenciação, né? E mais do que isso, né, isso mostra também uma tendência de uma solicitação mesmo, né, e uma demanda dos próprios atletas. Né? Segundo os executivos da Nike, os jogadores pediram também essas cores mais ousadas, né? Então, eles querem mostrar que eles podem sustentar essa ousadia, e eu acho que isso traz também, historicamente, né, o final de um tabu, né? Que historicamente o rosa era evitado no futebol masculino, né? Tem aquela fatídica frase, né, que o rosa é a cor de menina e o azul é a cor de menino. E eu acho que a Copa de 2026 marca o momento, então, que esse estigma cai de vez, né? Mas é importante a gente lembrar, né, que comunicar não é simplesmente aparecer, é fazer com que você apareça, mas que as pessoas saibam exatamente quem você é, que você apareça com diferenciação. Esse foi mais um Fala Que Conecta. Eu sou o Jonathan Manique Barreto, da agência SDI, e se você quiser saber mais curiosidades ou conteúdos como esse, né, você me encontra no Instagram, @BarretoJonathan, ou no @SomosSDI. Obrigado, Jonathan. Olha, essa questão das chuteiras é verdade. Todos os detalhes são observados em uma Copa do Mundo, às vezes tem mais repercussão do que uma conquista ou de um jogo, mas é a realidade que a gente vive aí. Muito bem apanhada essa questão da chuteira rosa. Obrigado, Jonathan. Até semana que vem. Legal. Até semana que vem, João.
Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.